Bom dia. Eu tava muito querendo fazer um vídeo hoje, porém tava sem ideia nenhuma. E aí falei, bom, o que eu posso fazer? Tava pensando, será que eu pego meu celular simplesmente e começo a gravar? Ou faço um roteirozinho rapidinho na volta pra casa, porque eu tô saindo do trabalho, né? E aí eu não sei. Eu acho que esse vai ser o segundo vídeo do canal. Assim, o segundo, se a gente for botar em matéria de quantidade, em matéria de conteúdo, o conteúdo principal, do jeito que eu quero, esse é o primeiro, pode-se dizer. E aí. Pera aí, rapidinho. Bom, acho que agora eu consigo captar um áudio um pouco mais decente e me concentrar mais tranquilamente naquilo que eu quero passar. Hoje de manhã eu tava pensando como é que se começa um canal no YouTube, porque eu particularmente não conheço nenhum dos grandes criadores que temos hoje. E aí me perguntei, será que tem algum módulo, algum caminho certo, alguma maneira certa? E aí, no mesmo segundo, me deu um estalo de, tipo assim, se eu pedir para uma pessoa ir até um lugar onde ela nunca foi, muito provavelmente ela não vai acertar de primeiro o caminho, vai surgir imprevistos, porque a chance de essa pessoa se perder existe e é muito grande, porque é um caminho que ela não conhece, que ela nunca percorreu. E aqui no meio audiovisual não é diferente, assim como para toda a área na vida. Então eu vou me perder nesse caminho, mas sempre sabendo que eu vou chegar. Até porque não é palpável, sabe? Esse pensamento de onde chegar. Chegar aonde? Por isso que falam que a viagem é a onda da parada, não é o destino. Exatamente por causa disso. Porque a gente se perde, a gente se acha e se perde de novo, se perde várias vezes. E aí no meio do caminho a gente conhece pessoas e tal. É como eu disse no primeiro vídeo, as coisas vão tomando um curso meio que natural, sabe? Então, pensando nisso, eu pensei, qual a melhor forma de dar rumo a esse canal, de dar forma a essa ideia, se não contando como a maconha entrou na minha vida. E você já pode imaginar que a minha família não gostou nada dessa ideia. De cara foi aquela revolta de putz, por quê? Aquele olhar, sabe, de meu Deus, não acredito que você tá fazendo isso, sabe? Tá mexendo com coisa errada. E precisamos recapitular. Eu tava com 19 para 20 anos, era 2018. Eu tinha passado para uma faculdade em Niterói. E lá em Niterói, durante todo o tempo que eu fiquei lá, eu me senti muito deslocado, porque as pessoas não sabiam onde eram bairros aqui próximos. Não aqui especificamente, porque eu não morava aqui, eu morava com a minha mãe ainda. Então, se bem que onde a gente morava é perto daqui relativamente. Era Meyer, ninguém conhecia Meyer, ninguém conhecia, sei lá, Madureira, sabe? Ninguém conhecia. Claro, do outro lado da poça. Só que
eu conhecia algumas pessoas especificamente que moravam pra cá. E aí eu conheci um moleque que morava em Laranjeiras, tá ligado? Que não é nada perto daqui, tipo, é na Zona Sul, tá ligado? Só que comparado ao lado da Poça, o cara era meu vizinho, se ligou? E aí a gente fez uma amizade muito grande. Ele já fumava maconha na época. E aí, pô, mano, era, porra, surfista, tá ligado? Morava em Laranjeiras e aquela história toda. E aí um dia a gente tava, eu acho que acabou mais cedo, enfim. A gente foi no shopping de rolê. E aí a gente tava sentado ali numa praça e tal. E aí eu vejo ele, tipo, com baseado na mão e tal, tipo, bolando. E aí, cara, eu já sabia que, pô, muita gente usava e já tinha estudado com pessoas no meu ensino médio que usavam. E só que nunca tinha me batido a curiosidade, não fazia sentido pra mim. Mas aí, pô, novo, na faculdade, pá, já tava, tipo, já tinha uma ponta de interesse antes. E aí ele me ofereceu. E qual que é a parada? Ninguém curte de primeira. É muito, muito, muito raro isso. As pessoas que eu conheci depois e que eu perguntava se já tinha tido a experiência, falava, cara, eu tive, mas, porra, não bateu, não pegou nada e, enfim, não é pra mim e tal, não sei o que. E eu pensei isso nas 3 primeiras vezes que eu usei. 3, 2, por aí. Assim, eu não tinha... Nunca tinha fumado... Ah, tinha fumado black na época. Tipo, um cigarrinho de adolescente, sabe? Só que nada muito frequente. Então eu não tinha essa... Eu não tinha isso de tragar, não tinha essa habilidade ainda, tá ligado? Foi então quando eu recebi uma revista, um folheto, sabe? Não bem um folheto, uma revistinha, sabe, HQ. Só que na verdade era um guia de cultivo. E eu não lembro onde, se foi em alguma feira da faculdade, só sei que aquilo ali foi meio que amor à primeira vista, sabe? Porque tava explicando sobre tudo, praticamente tudo. E aí, pra mim era um universo completamente novo, cara. Era aqueles dias eu às vezes gostaria de voltar só pra ter aquela sensação de novo. Eu gostei das plantas, eu gostei da forma como é feito, eu gostei da história, eu gostei de tudo e você gosta da sensação. A sensação de fumar, comer, a sensação que ela me causa é única pra mim, sabe? Então, pra mim é meio impossível que as pessoas ainda tenham essa visão tão errônea sobre, tá ligado? Não consigo entender. Eu levava aquela revista pra onde eu ia, sabe? E foi justamente por causa disso que eu fui descoberto. Tive que sair da fumaça. Tudo porque eu deixava a revista na mochila. Quando descobriram, foi... Quando minha mãe descobriu, no caso, foi um baque muito grande pra ela. E hoje em dia eu entendo. Na verdade, eu já entendia na época. Só que eu tenho minhas convicções também. Então, eu estava numa fase de... onde eu estava descobrindo minhas convicções, onde eu estava descobrindo de verdade o que eu queria fazer, o que eu gostava mais de fazer, sabe? E qual era o estilo de vida que eu iria adotar dali pra frente, sabe? Então, ela tomou uma das decisões
mais importantes da minha e da vida dela também. Eu me vi numa condição imposta de ou eu mantenho esse convívio e esqueço a maconha e bola pra frente, ou eu continuava, só que ia ficar insustentável a minha permanência ali dentro de casa. Foi então quando eu vi que não dava pra ficar. Eu vi que era o estilo de vida que eu queria pra mim. Então começa uma longa jornada de morar com outras pessoas, de conhecer novas experiências e bater muita cabeça. O que foi super importante pra mim, por isso que eu falei que é uma das decisões mais importantes pra minha vida que ela tomou, é porque eu vi que eu não estava errado da minha convicção. Isso me deu mais força. Eu aprendi a viver mesmo com muitas adversidades, e aprendi a respeitar outras pessoas. Isso foi importante pra caramba pra mim, tá ligado? E aí eu primeiro morei sozinho num quarto, num hostel. Depois eu fui morar em Curicica, tá ligado? Pra quem é daqui do Rio sabe do que eu tô falando. Fui morar com outras pessoas. E depois de um tempo eu passei mais uns 2 meses morando com a minha mãe. E depois desses 2 meses finalmente me acertei. Vim morar onde eu moro atualmente sozinho, mas na época eu morava com 2 amigos. Depois passou para um amigo só e agora eu moro sozinho. E veio a ideia do canal, a ideia de tudo. Eu já tô gravando minhas músicas há 3 anos, 2, e só tem sido um processo muito, muito gratificante para mim, muito bom, muito positivo. E hoje, com 27 anos, olhando para trás e vendo tudo de uma forma bruta, sabe? Bem, meio condensada, tirando os pormenores, as dificuldades, ou botando as dificuldades, sim, vendo o quanto foi grandioso e positivo para mim, para o meu amadurecimento, eu me sinto eternamente grato por mim, pelo Ramon do passado, ter tido a confiança e a personalidade, sabe, de eu acho que vou ganhar a minha vida, era o pensamento que eu tinha. E aí não quis saber de mais nada, sabe? Fui em busca e agradeço muito a minha mãe por ter acontecido essa. Talvez não tenha acontecido da melhor forma, mas também poderia ter acontecido de uma forma pior. E vejo que aconteceu da maneira que tinha que ser, simplesmente. A real é que hoje em dia eu só sinto essa segurança e esse prazer em falar sobre assuntos relacionados à maconha, justamente porque aconteceram essas coisas, porque eu tive todas essas dificuldades, porque eu conheci as pessoas que eu conheci, eu ouvi as histórias que eu ouvi, e parte dessas pessoas eu ainda mantenho contato, sabe? Para ver o quão foi valioso essa vivência que tive. E conheci lugares também que provavelmente em outra situação eu não iria, sabe? Porque eram lugares que eu não tinha por que ter acesso, por que visitar, sabe? E aí foram aparecendo
coisas no caminho. Eu fui me perdendo no caminho, porque era um caminho que eu nunca tinha percorrido. Então, eu sinto que eu cheguei a um ponto, a um estágio em que eu queria ter chegado e que eu esperei ansiosamente. E agora vejo que há outro ponto, há outros pontos, há outros lugares para visitar, sabe? E sinto que é a hora certa por conta disso, por conta de sentir que eu já vivi o mínimo que eu precisava ter vivido para hoje em dia fazer o que eu tô me propondo a fazer. E é algo para mim muito prazeroso e muito o nicho que eu escolhi para falar. Eu sinto que eu tenho uma certa autoridade para falar e uma certa segurança. E como tudo na vida, você nunca para de estudar. Então eu não sei tudo. Tô falando para pessoas que não sabem tudo também. Tô falando para pessoas que não sabem nada. E aí a gente vai aprendendo juntos, sabe? Isso que é maneiro. E eu não tô aqui porque eu sei mais do que alguém, do que fulano, que ciclano. A intenção é tentar passar o quanto eu gosto desse assunto e o quanto eu tô disposto a me dedicar para isso, sabe? É algo maravilhoso, é algo que as pessoas não sabem nem 10% do que é possível, sabe? Cara, são muitas possibilidades. Hoje em dia está muito mais difundido, sabe, do que na época em que eu comecei. Mas ainda há muito que se descobrir, há muito que se realizar com ela, sabe? Desde de próprio fumar, o ato de fumar, sabe? Que é o mais primitivo que a gente conhece sobre, até o cânhamo, que material usado para fazer carros, para fazer máquinas, sabe? Para fazer materiais diversos. Então, assim, é algo que ainda precisa ser olhado, precisa ser observado e precisa ser ouvido, sabe? Porque não adianta a gente ficar falando pro nosso público, a gente ficar falando pro nosso nicho. Pô, o nosso nicho já sabe, entendeu? O nosso nicho, ele, por mais que tenha coisas ali, extrações que ele não sabe, usos específicos que a pessoa não sabe, mais importante do que falar para essas pessoas, é importante falar para quem não sabe, porque tem gente que não vai querer ouvir, tem gente que não quer ouvir mesmo, sabe? Só que a maconha é algo tão maravilhoso que você chega apresentando para certas pessoas outras faces, sabe? Outras facetas que essa planta tem. É um uso terapêutico, é um uso em materiais, como eu já falei, é o uso na culinária, sabe? Você não precisa, a pessoa quando você fala maconha, ela já imagina um baseado. E é essa ideia que impede as pessoas, sabe, de terem acesso a informações riquíssimas, que podem às vezes salvar a vida delas, entendeu? Então, eu me perdi no caminho, mas eu tô me encontrando. Já dei o primeiro passo, sabe? Então, o intuito do canal principalmente é esse: é fazer o conteúdo chegar em pessoas que não sabem, que nunca ouviram falar, que nunca tiveram contato ou só tiveram contato ruim com a droga, sabe? Entenda que não é a planta em si que é prejudicial. É o modo como nós manejamos ela.
o ser humano ele é extraordinário, ele pode fazer coisas incompreensíveis, sabe? Porém, em tudo que coloca a mão também ele pode tornar prejudicial, então ele pode afetar seriamente a vida de outras pessoas. E é isso que ele tem feito com a maconha, sabe? É isso que a gente tem feito com ela. Sinto que muita parte do caminho foi andada. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, sabe? Quantas vidas podem ser salvas, quanto a economia pode girar com isso, sabe? O quanto isso pode fazer bem e aí não faz por conta de simples preconceito. Bom, esse foi um vídeo em que eu procurei me apresentar melhor, sabe? Então agora vocês sabem quem é o Ramon, qual o ideal do QG Gandia, e é importante que vocês saibam quem está por trás, né? É bom para gerar essa conexão. E é isso. Se inscreve, deixa o seu like, super importante, e até mais. Tchau.